Jamil, meu querido, um prazer sempre receber você, uma honra, mas o nosso assunto é pesado, né? Vamos lá que a gente tem muito o que decifrar. Deixa eu dar uma amarrada, gente, depois vou deixar a análise para o Jamil, que enfim é o, quem mais entende disso, é uma honra ter ele aqui. Israel diz ter matado o líder do Hamas, arquiteto do 7 de outubro. Ishwa Sinwar, se eu estiver falando errado, já me corrige, homem mais procurado no Oriente Médio, foi alvo de operação em Gaza. Israel anunciou ter matado nesta quinta-feira o líder do Hamas, Ishwa Sinwar, durante uma operação militar na faixa de Gaza. O terrorista palestino foi o principal arquiteto do ataque de 7 de outubro de 2023, que disparou a atual guerra no Oriente Médio. O anúncio, ainda não confirmado pelo Hamas, é uma das maiores vitórias políticas do governo de Benjamin Netanyahu. O premier celebrou a morte do inimigo e disse que a guerra ainda não acabou, aspas, de Netanyahu, voltando as baterias para os fiadores do Hamas. Esta é uma oportunidade de parar o eixo do mal liderado pelo Irã. Já vou voltar direto para o Jamil. Jamil, Israel está dizendo que matou o principal líder do Hamas, portanto, né, teria alcançado ali o ápice do que levou à destruição de Gaza. Mas Netanyahu, que precisa dessa guerra para continuar no poder, já avisa, não, agora vamos destruir o eixo do mal do Irã. Meu caro, em que momento estamos? Acho que longe ainda do final da guerra, infelizmente. Longe ainda da guerra, mas é um momento absolutamente fundamental e é um momento que pode ser, inclusive, um divisor de águas, não só nessa guerra, mas na própria história ali do Oriente Médio e da questão palestina, entre Palestina e Israel. Por quê? Porque o que nós vimos aí nos últimos meses foi uma série de atentados, de ataques, de assassinatos políticos por parte de Israel, eliminando todos os chefes militares ou políticos, tanto do Hamas como do Hezbollah. Então, nós temos visto aí nas últimas semanas e meses uma série de operações, né? Não é uma só, indo nessa direção de simplesmente eliminar um a um todos aqueles que fazem parte, de alguma forma, dessa estrutura, tanto do Hamas como do Hezbollah. No caso do Hamas, claro, o que aconteceu é que, às vezes, com o noticiário tão intenso, a gente se esquece, Israel já matou, basicamente, o líder do Hamas há poucos meses. Sinwar era o substituto do líder do Hamas, ou seja, já era, vamos dizer assim, o vice assumindo. Esse vice extremamente poderoso, daqui a pouco a gente pode falar sobre ele mesmo, mas já é o segundo assassinato desse segundo líder do Hamas. Portanto, Israel mostrando um poder extraordinário, não estou dizendo que é positivo ou negativo, mas de fato algo avassalador em comparação aos seus vizinhos na região, deixando muito claro que em termos de inteligência, ou seja, os serviços secretos estão funcionando em pleno vapor, com todo tipo de operação, obviamente respaldada aqui pelos Estados Unidos, e essa onda de assassinatos políticos e de atentados muito claros contra a liderança. A questão, Raquel, e é essa pergunta que todos se fazem, é o que vai acontecer agora, né? Vamos só também entender um elemento fundamental. O Hamas, ele sabe que todos os seus líderes estão na mira de Israel, não só de Israel. Então, sempre houve dentro do Hamas uma estrutura para a substituição do líder muito rápida, muito bem estruturada. Até agora, né? Porque eu digo até agora? Porque agora, obviamente, temos uma situação em Gaza de uma região completamente destruída e de uma estrutura de poder também extremamente fragilizada. Então, a pergunta que todos fazem é: e agora para o Hamas? Qual é exatamente a estrutura que vai ser colocada no lugar? E pior, bom, pior ou melhor, não sei como a gente coloca essa questão, como que essas novas lideranças vão reagir? Porque até agora
existia uma estrutura, uma hierarquia de poder muito bem estabelecida dentro do Hamas. Mas quando você mata dois líderes em seguida dessa forma, claro, a grande preocupação é de que esse grupo, de uma certa forma, se disperse em pequenos grupos ou vários grupos. E aí, claro, aonde fica essa cadeia de comando? Esse é um elemento. O outro elemento também que ninguém consegue hoje decifrar é o que vai acontecer com os reféns israelenses que estão nas mãos ainda do Hamas. O que vai ser feito e o que essas novas lideranças vão tomar como decisão em relação aos reféns. Tudo isso ainda é um enorme ponto de interrogação, Raquel, então não há como a gente prever. Agora, só uma questão Jamil. extremamente. Sim, perdão. Não, não, é que você colocou dois pontos importantíssimos. Assim, o que vai acontecer com o Hamas, se ele vai se dispersar ou se vai conseguir prosseguir como grupo, né, um grupo terrorista, que cometeu um atentado horrível, e a questão dos reféns. Agora, o Netanyahu fala no próprio Irã, nos apoiadores do Irã, né? Então, até onde ele quer levar esse conflito? E ele está esperando as eleições nos Estados Unidos, que é aí onde você está? Exato, Raquel. Primeiro, inclusive, foi curioso, porque ontem eu conversava com o embaixador americano aqui na ONU e ele dizia que ele não acreditava que nenhum tipo de decisão fundamental fosse tomada sobre nenhuma das guerras, nem Ucrânia, ele está falando de todas, basicamente, e muito menos Gaza, até que a eleição americana aconteça, porque, afinal de contas, que tipo de compromisso vai ser fechado quando a gente não sabe quem é o próximo governo aqui nos Estados Unidos. Então, sim, esse é mais um elemento de incerteza. Agora, sobre o Hamas, esse é o ponto fundamental. Qual é o Hamas que surge depois disso? Há uma perspectiva, por exemplo, de que cada vez que isso acontece, com um assassinato político desse acontece, o que acontece, a repercussão é uma radicalização ainda maior por parte do Hamas. Já outros dizem, não, olha, a radicalização ela já existia, portanto, não há como você dizer, não, foi por conta daquela morte daquele líder que o Hamas ganhou uma dimensão ainda mais radical. Então, hoje, e essa é a realidade, Raquel, hoje há um grande ponto de interrogação. Todos sabem que a estrutura de poder do Hamas foi seriamente abalada, seriamente abalada. Agora, o que será, quais serão as repercussões disso tudo internamente no Hamas, para os reféns, para o povo palestino, para a própria segurança de Israel, tudo isso ainda um ponto de interrogação. Você que falou, e o Irã? Claro, porque o que aconteceu, e o Sinwar foi o grande responsável por articular em 2012 essa aliança do Hamas com o Irã. E o Irã, notando que, claro, poderia contar com aliados regionais, o que o Irã fez foi delegar para o Hezbollah, para os Houthis no Iêmen e para o Hamas em Gaza, a sua proteção contra Israel fora do território iraniano. Ou seja, o Irã não precisa lutar em seu território, o Irã não precisa mandar tropas, o Irã não precisa mandar mísseis, até mandou, mas num caso extremo, para que o confronto com Israel seja permanente. O que eles fazem, que vêm fazendo, é usar justamente o Hezbollah, o Hamas e os Houthis, os três pilares, para fazer esses ataques. Com tudo isso desmanchando, a grande pergunta é essa que você colocou, Raquel. E agora? Será que haverá um confronto talvez mais direto entre Israel e Irã? Ou o Irã sabe, e essa é a projeção de muita gente aqui, Raquel, o Irã sabe da sua fragilidade interna, sabe do poderio militar hoje de Israel e sabe que está hoje numa posição muito debilitada para entrar em choque com Israel, na verdade com Israel e com os Estados Unidos, obviamente. Jamil Chad, um prazer receber você. É sempre uma alegria, meu amigo querido. Muito obrigada pela sua participação aqui no All News e boa Um sorte aí em detalhe, Nova York. um detalhe, Raquel, que eu achei extraordinário, como aquelas histórias do mundo, elas dão voltas e voltas e voltas. Como é que os israelenses comprovaram que o corpo daquela pessoa morta era de fato do líder do Hamas? Bom, isso porque em 2008, quando esse líder do Hamas ainda estava preso em Israel, ele ficou preso numa cadeia israelense por 22 anos, ele teve um tumor no cérebro. Isso ele teve lá atrás, em 2008. E ele foi operado nos hospitais israelenses por esse tumor no cérebro. E aí eles guardaram o DNA daquele líder do Hamas, né? Guardaram estrategicamente, guardado, obviamente, dentro de todas as informações do Serviço de Inteligência de Israel. E agora, com aquela informação daquela operação no tumor,
de cérebro do Sinwar de 2008 puderam comprovar que aquele corpo encontrado era, de fato, do líder do Hamas. E olha que história, o sujeito então ficou 22 anos preso por Israel, foi salvo por Israel de um tumor no cérebro, saiu, Isso. se tornou de novo líder do Hamas, e agora foi morto num ataque, o que permite conferir que ele, é o DNA colhido neste momento em que ele é salvo pelo serviço médico israelense. A história é impressionante, aquela é sempre impressionante, mas a gente sempre precisa contar, porque ela nunca é aquele dia só do noticiário que a gente traz aqui. Ela é, obviamente, muito maior. E só para completar essa história extraordinária, insisto, extraordinária não é positiva, mas como algo inacreditável, em 2011, ele é solto pelos israelenses em troca de um soldado de Israel que tinha sido sequestrado pelos grupos palestinos. Ele e 1.000 palestinos que estavam presos foram trocados por um soldado israelense que tinha sido sequestrado. 1 por 1.000. Então, Israel devolveu basicamente 1.000 palestinos em troca daquele soldado. Um desses liberados foi o Sinwar, que voltou para Gaza, rapidamente subiu na hierarquia do Hamas e em 2017 ele assumiu o braço armado do Hamas.